Uma palavra também para as mães, que é a palavra que o pastor trouxe, né? Realmente é uma palavra muito conhecida. E desde uns 15 dias atrás, quando eu patrei essa palavra, Deus colocou no meu coração sobre vocês, mãe, sobre mãe valorosa, né? O valor que vocês, mãe e mulher, têm. Como a própria Bíblia relata, né? É mais do que o ouro, né? Então, vocês são privilegiadas. Então, quero desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês. E também, Deus também colocou no meu coração, já que aqui tem muitos filhos, né? Ame mais sua mãe, abrace mais, né? Claro que hoje é um dia, né, de refletir, mas todos os dias, cuide mais de sua mãe, respeite mais sua mãe, né, todos os filhos. Essa é a palavra que eu tenho para todas as mães. Amém? E eu quero trazer a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, essa noite, que está lá em João, capítulo 19, versículo 30. E desde o começo do culto, Deus ele venha falando, venha testificando a palavra que Deus colocou no meu coração. E no meu louvor, Deus já venha ministrando. Louvor muito lindo. Que tem no louvor tem uma parte lá que diz assim: e hoje eu sou livre. Eu quero que a igreja declare: hoje eu sou livre. Declare: hoje eu sou livre. Pode ser melhor, diga: Satanás, hoje eu sou livre, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele morreu na cruz para nos dar a liberdade. Amém? E podia muito bem trazer aqui uma palavra de mães, mas não é uma coisa, igreja, mecanizada. É aquilo que Deus coloca no meu coração. Vocês podiam muito bem ouvir, como mães aqui já durante o dia já ouviram as mensagens, né? Através do WhatsApp, Facebook, de mães, filhos da mãe e tal, essas coisas. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração não foi sobre as mães. Amém, amém, igreja? Foi uma palavra que eu orei ao Senhor e Ele me revelou, amém? E eu vou trazer para a igreja no nome de Jesus. Eu gosto de trazer um texto, um título para a palavra, né? E até o Davi já colocou já a importância da morte de Jesus na cruz. Então quero que a igreja seja atenta. Eu vou ler aqui vários versículos que Deus colocou no meu coração, já ministrou, amém? Que vai trazer para a igreja do Senhor. João capítulo 19 e versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém, igreja? Estava estudando um pouco mais profundo sobre a morte de Jesus, sobre a sua crucificação. E é pesado, igreja. O que Jesus passou para nos dar vida, realmente é algo tremendo, né? E quero trazer aqui a memória da igreja
o que Jesus sofreu, né? Ali começando no Getsemane, quando Jesus ele começou ali o seu sofrimento, até a ida ao Calvário, e se está registrado lá em Lucas, não precisa abrir, capítulo 22, a partir do 30, e a Bíblia diz que num determinado momento Jesus ele se afastou para ali orar ao Pai, e orando ao Pai, Jesus disse para Deus: Senhor Pai, passe de mim esse cálice. Ali começou ali o processo do sofrimento de Jesus naquela cruz. E após Jesus foi preso, eu estou trazendo aqui só uma introdução, que eu quero trazer outra coisa para a igreja. Após disso, Jesus foi preso e foi levado ali a Pilatos, foi levado aquelas pessoas ali para ser interrogada, e depois Jesus ele foi levado a um pátio, e naquele pátio Jesus ele foi amarrado numa coluna e foi chicoteado. Jesus ali ele começou a sofrer as dores físicas por nós. E o que me chama a atenção está lá em Lucas, capítulo 22. Pedi para o Davi colocar aí. A partir do versículo 63. Eu quero que a igreja acompanhe esse texto comigo, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 63. Que diz assim: e os que, após ele já tinha sido preso, sido ali interrogado, a Bíblia diz assim: e os que detinha Jesus zombava dele, dava ali pancadas. Olha só, igreja, o quanto que isso é forte. Porque se nós formos meditar na palavra de Deus, se nós formos nos aprofundar realmente no que Jesus passou por nós, sofreu naquela cruz, se nós for pegar cada palavra, diz que Jesus, ele dava nele pancadas. E, versículo 64, vedando-lhe os olhos, os guardas diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Eu quero que a igreja medite nessas palavras. E muitas outras coisas dizia, ou seja, os guardas diziam muitas outras coisas, zombando de Jesus. E contra ele blasfemavam. E eu vendo ali, estudando ali a dor que Jesus passou. E muitas vezes, igreja, nós não, digamos assim, uma dorzinha a gente já está, né, se derramando. Me lembro que quando eu comecei a trabalhar no açougue, eu tinha um problema de nervosismo, uns 6, 7 anos atrás. E eu me tremia muito. E quando eu cortava carne, eu me tremia, e eu não tinha o costume de usar luva. Então eu me cortava bastante. Esse dele aqui é todo cortado. Se você ver aqui, ó, ele é todo
fatiado, de corte. E ali, cada corte, eu pegava ali, tinha vezes que eu ia até para o hospital. Agora imagina o que Jesus passou. Imagina, igreja, cada chibatada, cada chicoteada. E eu creio que, eu não estou enganado, isso aqui, quando começou o processo, era à noite. Porque no texto, tem um texto que a Bíblia fala que já de manhã, já foi lá, o Jesus já foi lá ser interrogado. E tudo isso começou à noite. Então imagina só, ali Jesus, à noite, passando por todo esse princípio de sofrimento. Então eu quero trazer nesta noite para a igreja a importância que nós venhamos refletir sobre a morte de Jesus. E após isso, ele ser chicoteado, pegaram ali uma coroa de espinho, encravando em sua cabeça, em seu crânio, e ali o sangue descendo, misturado com suor. E os guardas o zombavam, humilhavam. Seu corpo já estava ferido. E Jesus, tudo isso, passou por nós. E no momento da crucificação, a Bíblia relata que naquela cruz, os pregos, encravaram o pulso, as mãos de Jesus. Você imagina a pessoa, um homem, carregar aquela cruz pesada, caminhos longos, creio que suas costas feridas. Após chegar naquele lugar, o soldado pegou Jesus, colocou de costa, encravou ali aqueles pregos no seu pulso, seus pés. Jesus ali tendo sede, aquela agonia de Jesus. Isso aí já era meu dia, no dia seguinte. E por volta de umas 3 da tarde, Jesus, com muitas dores, sede, creio que câimbras, seus nervos ali latejando naquela cruz. E Jesus, tem um texto que na crucificação, que Jesus diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus ali dá um grito e fala: tudo está consumado. E depois Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso aqui, igreja, é só uma introdução. Aquilo que Deus colocou no meu coração. O que Jesus fez foi por mim e foi por você. Eu não mereço e você não merece, mas Ele fez por amor a nós. Amém, igreja? E eu quero trazer aqui a importância da morte de Jesus. A cruz, ela é um lugar aonde o santo Jesus fez pecador. E por meio de sua morte, dá vida àqueles que estavam para sempre mortos. Ou seja, através de sua morte, Ele nos deu a vida. É por isso que o louvor fala: hoje eu sou livre. Amém, igreja? Hoje nós somos livres, porque Jesus nos deu a vida.
Glória a Deus. E o que a morte de Jesus, ela promove para nossas vidas? Eu trouxe aqui alguns pontos de o que a morte, a cruz, a crucificação de Jesus, ela revela, promove para nossas vidas. O primeiro, a morte de Jesus, ela nos trouxe a revelação dos nossos pecados. Eu quero que a gente repete comigo. A morte de Jesus, ela nos trouxe a revelação dos nossos pecados. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero ler um salmo, Davi coloca o nome de Jesus, Salmo 14, versículo 13. Salmo 14, versículo 13. Amém, Jesus. Deixa eu abrir aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 14, versículo 3. E todos se extraviaram juntamente e corromperam. Não há quem faça o bem. Não há quem sequer. Ou seja, Jesus, a morte de Jesus, ela nos trouxe a revelação do seu pecado. Tem outro texto que eu gravei aqui, tremendo, que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e o versículo 7. Diz assim, Isaías 53, 4, 7. Verdadeiramente tornou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nos o reputável por aflitos, ferido de Deus e oprimido. 5. Ele foi oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a revelação da morte de Jesus que nos trouxe, igreja. E no versículo 11, esse texto que eu acho tremendo, versículo 11. Tem, Davi? Olha só. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que essa palavra quer dizer hoje para mim e para você? Que Jesus, ele verá o fruto. Qual é o fruto? Aqui, ó. Jesus está lá no trono de Deus, dizendo: Pai, valeu a pena. Valeu a pena todo aquele sacrifício. Valeu a pena, Pai, eu morrer. Valeu a pena eu derramar meu sangue. Porque aqui eu estou vendo o fruto do meu sacrifício. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós somos o fruto do sacrifício de Jesus. Satanás, quando ele vê a cruz, ele enxerga nela o quê? A sua própria derrota.
e a vitória daqueles que crêem em Jesus. Porque Satanás era perfeito. E Satanás, ele não tem mais jeito mais para ele. E nós era imperfeito. E através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, ele nos fez perfeito. É por isso que Satanás, quando ele olha para a cruz, igreja, ele vê a sua derrota. Amém, igreja? E a vitória daquele que crê em Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A morte de Jesus. Amém. Já estou aqui já pulando aqui. A morte de Jesus, primeiro, ela nos revela, ela nos traz a revelação dos pecados. Segundo, a morte de Jesus, ela revela o amor de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4. A morte de Jesus, ela nos revela o amor de Deus para nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus, ela revela o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Tem outro texto, João capítulo 15, versículo 3. Diz assim: vos já esteis limpo. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, essa é a prova do amor de Deus para nossas vidas. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Fala também sobre o amor de Deus. Vem, Davi. Aqui, ó. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, esse é o amor de Jesus. Amém? Essa é a prova do amor de Jesus. E tem um texto muito conhecido que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Eu quero que toda a igreja leia esse versículo. Coloca aí, Davi. João 3,16. Esse é o maior amor de Deus para nossas vidas. Diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus para nossas vidas. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto sobre
a morte de Jesus nos revela a importância da morte de Jesus. O terceiro ponto é o nosso resgate. Ele nos resgatou. Nós éramos o quê? Escravo, segundo a Bíblia. E um resgate é algo que se paga para libertar um cativo ou prisioneiro. Então, o terceiro ponto é o nosso resgate. Tem um texto da Bíblia que quando Jesus ele estava ali celebrando a ceia, que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Amém, igreja? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia também vai relatar sobre o resgate de Jesus em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, com prata ou ouro, mas foste o que? Resgatado. Olha só, igreja. Nós fomos o que? Resgatado. Do vosso fútil procedimento, e que o vosso Pai vos largaram. Então nós somos o que? Resgatado. Amém? Jesus ele nos resgatou. O quarto ponto sobre o que a morte de Jesus ela nos revela, ou seja, o que a crucificação de Jesus nos revela sobre a nossa libertação. Como o hino que foi louvado aqui no início do louvor. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, a Bíblia vai dizer assim: o Espírito, aqui o Senhor Jesus estava na sinagoga e pegou ali o rolo e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. E enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, também vai falar sobre a libertação, sobre a nossa libertação, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firme e não vos submetei de novo ao jugo de escravidão. Então a morte de Jesus, igreja, ela nos trouxe a libertação. Nós éramos o quê? Escravizados. Nós estávamos ali, como fala o salmista, no lamaçal, em pecado. Mas Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, ele nos libertou. E a Bíblia diz que nós não temos que nos submeter de novo ao jugo da escravidão, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, igreja? Apocalipse,
Capítulo 1, versículo 5. Também vai falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então nós somos livres através do sangue, da morte, do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Na morte de Jesus está a nossa libertação. João 8,32 diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, ele vai dizer que pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Então Jesus, Ele nos libertou, então nós somos livres através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Quinto ponto, sobre o que a morte de Jesus, ela revela para nossas vidas, ou ela nos traz para nossas vidas. A nossa reconciliação. Quando Deus, Ele fez o homem, Adão, a Bíblia vai relatar que Adão, quando ele pecou, Deus os expulsou do jardim do Éden, e ali colocou uma espada no meio do jardim, colocou querubins para vigiar. E no livro de Êxodo, capítulo 28, 26, Deus, quando pega ali o projeto, entrega para Moisés, para fazer ali o templo, e ali tem um véu dividindo o santuário e o Santo dos Santos. E quando Deus ordenou ali a Moisés para colocar aquele véu, e vindo lá para o texto, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 45, 46, Deus ali, quando Jesus declara que, em Lucas capítulo 23, versículo 45 e 46, quando Jesus, ele declara, então, Lucas 23, 45, 22, aqui. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O nosso Deus, amado, Ele é o Deus da reconciliação. A cruz, ela nos traz a reconciliação. Tinha ali um véu, tinha ali uma separação entre Deus e o humano. E a Bíblia diz que uma vez por ano, o sacerdote, ele ia lá naquele local, ia pedir para Deus pelo povo, interceder pelo povo. E quando a Bíblia diz que, quando Jesus falou que, então Jesus clamou em alta voz, no versículo 46 de Lucas 23, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Ali o véu foi rasgado.
Ali o véu ele foi cortado ao meio. Ali nós podemos ter o livre acesso a Deus. Ali Deus ele quebrou o muro entre Deus e o homem. Amém, igreja? Por isso que a importância sobre a morte de Jesus em nossas vidas. E o véu se rasgou. O muro foi rompido e temos acesso direto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não tínhamos esse acesso. E a cruz, ela nos trouxe, ela nos revelou a nossa reconciliação entre o homem e Deus. Amém? E para encerrar, eu quero aqui chamar o louvor, em nome de Jesus. E para encerrar de vós, mas é dom de Deus. Então a cruz, ela nos traz, ela nos revela a salvação